dia, vamos para a nossa aula de ciências, nós vamos começar a partir da página 10. Vocês têm apenas uma página na apostila para responder, mas vocês devem assistir todo o vídeo, porque todas as outras atividades, esse vídeo serve para todas as outras atividades. Então, eu vou gravar só esse vídeo, depois vocês vão voltando, assistindo o vídeo novamente para conseguir responder na semana 3 e na semana 4. Nosso tema hoje é o que são seres vivos microscópicos. Vanessa e seu pai estão preparando um iogurte. Para isso, o pai de Vanessa pediu a ela que misturasse um copo de iogurte natural ao leite aquecido. Pai, por que precisamos misturar iogurte ao leite? Porque no iogurte natural existem seres vivos que transformam o leite em iogurte. Mas não consigo ver esses seres vivos. Você não consegue vê-los porque são tão pequenos que não é possível enxergá-los a olho nu. Aí nós temos uma questão aqui. Além do iogurte, onde você acha que existem seres microscópicos? Então, seres microscópicos são seres vivos que são tão pequenos que os nossos olhos são incapazes de enxergar, é impossível a gente enxergá-los. Então, hoje em dia mesmo nós estamos nessa questão da higiene sempre, mas principalmente agora, devido a essa pandemia, que nós temos o tempo todo que está lavando as mãos, higienizando. Se você olhar para as suas mãos, nós olhamos as nossas mãos e estão muito limpas, né, a olho nu. Mas a gente precisa estar o tempo todo, porque elas podem estar contaminadas, podem ter esse tipo de seres, né, nesse caso o vírus, que faz muito mal à nossa saúde. Vamos para o nosso próximo slide. A imagem ao lado mostra os seres vivos presentes no iogurte que Vanessa e seu pai estavam preparando. Esses seres vivos são bactérias. Para enxergarmos essas bactérias, a imagem ao lado foi ampliada cerca de 7.000 vezes com o auxílio de microscópios. Então, olha só, nós podemos observar aqui. Imagina isso aqui, essas imagens são o tamanho real são 7.000 vezes, aproximadamente 7.000 vezes menor do que está aparecendo aqui. Bactérias chamadas lactobacillus bulgaricus, que auxiliam no preparo do iogurte, imagem ampliada cerca de 7.000 vezes colorizada, né, foi pintada, colorida em computador. Então, essa não é a imagem real da bactéria, né? Essa aqui é a imagem ampliada, colorida. O que nós podemos ver? Durante essa unidade, nós vamos ver vários nomes diferentes, né, que a gente não está acostumado com o nosso dia a dia. Então, são nomes científicos, muitas vezes nomes de pessoas que não são escritos na língua portuguesa. Então, nós vamos procurando, eu vou procurar falar da maneira mais correta possível. Mas é claro que se por acaso eu não conseguir pronunciar da maneira correta, esses nomes, eles não são nomes da língua portuguesa. Tem alguns que nem são escritos na língua portuguesa e outros são de linguagem científica, né? Os seres vivos que são tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu são seres vivos microscópicos. Então, o que são seres vivos microscópicos? São os seres vivos que nós não conseguimos enxergá-los a olho nu. Para enxergar, nós precisamos preciso de um auxílio de um microscópio. Microscópicos, vamos ver o que é microscópicos, para que serve, quando foi inventado e assim por diante. Os microscópios são equipamentos que ampliam várias vezes a imagem do que está sendo observado. O desenvolvimento desse equipamento permitiu a observação de seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu, contribuindo para a prevenção e o tratamento de diversas doenças que podem ser provocadas por esses seres vivos. Então, a partir desse desenvolvimento, que foi importantíssimo, vamos dizer assim, foi um marco na questão da medicina e da saúde, porque a partir daí conseguiu se observar e ver, e aí combater, desenvolver tratamentos, vacinas e medicamentos, a partir daí que combatesse e descobrir também os males que esses tipos de seres vivos causavam em nossa saúde. Os primeiros microscópios foram desenvolvidos pelos fabricantes de lentes holandesas Janssen e Zacharias Janssen
quando perceberam que a associação de duas lentes ampliava a capacidade de aumentar o tamanho das imagens. No século XVII, o holandês Antonie van Leeuwenhoek aperfeiçoou o microscópio e com ele observou e descreveu fibras musculares, espermatozoides e bactérias. Então, quem já bem antes já começaram a desenvolver, só que quem aperfeiçoou o microscópio foi Antonie van Leeuwenhoek, né? Foi ele que aperfeiçoou a ponto de conseguir observar e descrever células musculares, espermatozoides e bactérias. Em 1663, o cientista inglês Robert Hooke aperfeiçoou ainda mais o microscópio, adaptando lentes que poderiam ser trocadas caso quisesse observar mais detalhes do que estava sendo observado. Foi com esse microscópio que Hooke observou cavidades existentes na cortiça, as quais chamou de células. Atualmente temos os microscópios eletrônicos, que têm maior capacidade de ampliar imagens do que os microscópios ópticos. Então, claro que desde essa época foram só aperfeiçoando. Nós vimos que daí para cá, cada um foram aperfeiçoando. Não deixando de destacar a importância, né, de quem iniciou, do Leeuwenhoek também, do Hooke, que teve essa função de ir aperfeiçoando, né, e para melhor observação. Vamos para o nosso próximo slide, senão os vídeos ficam muito grandes. Além de bactérias, existem outros seres vivos microscópicos, como alguns fungos e protozoários. Os seres vivos microscópicos estão presentes nos diversos ambientes, inclusive no corpo do ser humano e de outros animais. Eles são essenciais para os ambientes. Veja, então nós podemos observar aqui. Claro que nessa observação a gente poderia tentar fazer, se a gente estivesse na escola, a gente ia tentar fazer uma observação melhor. Logo, aqui está difícil. Então, as atividades que forem propostas, como poder ir observar lá fora, no jardim ou em qualquer outra parte do quintal, se você quiser fazer essa observação em casa, fique à vontade, depois pode fazer a observação e fazer relatos quando a gente conseguir, porque quando a gente conseguir voltar a ter nossas aulas, nossas chamadas ao vivo. Fungo decompondo os restos de um besouro. Olha só. Os fungos são seres vivos, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes úmidos, com pouca luz e onde há restos de plantas ou de animais. Alguns deles são microscópicos. Outros, porém, podem ser vistos a olho nu. Alguns fungos auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas, desempenhando um papel muito importante nos ambientes. Então, claro, esses decompositores, tem alguns fungos que fazem esse papel de decompositor. Nós vimos o ano passado na aula de ciências, né, que tem os consumidores, os produtores e os decompositores. Então, no caso, os produtores são as plantas, né, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós somos os consumidores, né, quem consome, e os decompositores, que são bactérias e fungos que fazem essa parte da decomposição. Porque nós vimos que o material orgânico, ele é feito de quê? De restos de animais e vegetais mortos, feito a decomposição através de fungos ou bactérias. Os cogumelos são fungos que podem ser vistos a olho nu, né? Então, aqui nós temos exemplo, ó. Aqui tem exemplo de fungos decompondo restos de um besouro, e aqui de um besouro é que nós vimos alguns cogumelos. Ele está falando, você já viu um cogumelo? Onde? Então, essas são questões que a gente estaria discutindo em sala de aula. Então, nós não temos como fazer isso no momento. Vamos para o nosso próximo slide. Os bolores, nós vimos aqui o quê? Um pão, né, embolorado, mofado, às vezes a gente fala mofo, tem gente que costuma falar mofo. Eu mesma, às vezes, costumo falar mofo. Minha mãe já costuma falar mesmo bolor. Então, os bolores
são os fungos que podem ser vistos a olho nu. Então, nós observamos, se a gente pegar um pão envelhecido, um pão que está lá, não está bem conservado, o que a gente vai ver? Que ele está, a gente vê o mofo, o bolor logo. Você acha que os alimentos com bolores estão adequados para ser consumidos? Você come algum alimento que você chega lá e está cheio de mofo, de bolor, e você come ele? O que devemos fazer quando encontramos um alimento como pão, com bolor, em um mercado? O que nós devemos fazer? Eu, por exemplo, em falar com o representante do mercado, né? Logo eu falo com o representante do mercado. Porque nós sabemos que produtos fora da validade não devem estar nas prateleiras. É até crime, né? Manter produtos vencidos nas prateleiras. Fatia de pão com bolor. Aqui nós estamos vendo, vamos ampliar um pouquinho isso aqui. As bactérias são seres vivos microscópicos formados apenas por uma célula. Então, quando vocês estiverem estudando lá para o 6º ano, vocês já vão começar a estudar sobre essa questão de ser unicelular e seres pluricelulares, tá? Então, agora, no momento, a gente vamos falar só aqui que eles são formados por uma célula. Então, uma única célula. Elas podem ser encontradas no solo, na água, em nosso corpo e em outros seres vivos. Muitas bactérias, como os bacilos subtilis, são benéficas aos ambientes, auxiliando na decomposição de restos de animais e plantas, liberando nutrientes que contribuem para o desenvolvimento de plantas. Então, é aquela questão dos nutrientes, né? Elas decompõem restos de animais e plantas e tornam-se a terra mais fértil, com mais adubo. É como se a terra ficasse com mais adubo. Aqui nós vimos esse tipo de bactéria. Imagem ampliada cerca de 4.500 vezes e colorizada no computador. É mesmo quando a gente está vendo as imagens, é porque essas imagens foram ampliadas, né? Essa aqui foi ampliada em 4.500 vezes. Vamos ver isso aqui. Protozoário triconinfa SP vive no interior do sistema digestório do cupim, auxiliando na digestão do alimento ingerido por esse animal. Imagem ampliada cerca de 65 vezes e colorizada em computador, que está mostrando a imagem. Vamos ver. Os protozoários são seres vivos microscópicos que podem ser encontrados em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres úmidos. Alguns protozoários auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas. Existem protozoários que vivem associados a outro ser vivo, trazendo-lhe benefícios. Então, tem a representação. Aqui nós estamos vendo a representação. Deixa eu só tirar o zoom para a gente observar a representação de um parque, né? Nós estamos vendo aqui, ó, a representação de um parque. Muitos produtores que utilizam, deixa eu só pegar aqui também um pouco. Muitos produtores que utilizam, deixa eu tirar o zoom, porque o zoom ficou muito grande, só um minuto. Ótimo. Muitos produtos que utilizamos em nosso cotidiano, como alguns alimentos, medicamentos e combustíveis, são fabricados com o auxílio de seres vivos microscópicos. Veja alguns exemplos. Então, muitos dos produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, quer dizer, no nosso dia a dia, durante a nossa vida, como os alimentos, os medicamentos, os combustíveis, são fabricados com o auxílio de seres vivos microscópicos. Aqui nós temos o exemplo, vamos ver alguns exemplos. A bactéria Lactobacillus bulgaricus, por exemplo, auxilia na produção de derivados do leite, como iogurte e queijo, por meio da fermentação. Então, é por meio dessa fermentação. Às vezes o leite ele não está estragado, né? A gente pensa que o leite não está estragado, às vezes ele não serve para algum tipo de alimento, mas ele é próprio para fazer outro. Bactéria, que nós estamos vendo a imagem, foi ampliada 7.000 vezes, nós já tínhamos visto ela anteriormente. Aqui o fungo Saccharomyces cerevisiae
conhecido como levedura. Esse aqui ele é muito conhecido, a gente vê assim, na fabricação de cerveja, muito utilizado na fabricação de cerveja. É utilizado no fermento biológico, né, que a gente faz. Às vezes pega fermento biológico, eu uso muito fermento biológico para fazer o pão, que auxilia no preparo de pães e de outras massas. Ao realizar o processo de fermentação, esse fungo libera gás carbônico que faz com que a massa fique fofa e macia. Então, um exemplo, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aqui está mostrando ele, ó. Ele foi ampliado cerca de 23 mil vezes para mostrar aqui, ó. 5. Como deve ser a alimentação que contribui para uma vida saudável? Então, essas são perguntas também que são deixadas para vocês, que a gente faria como atividade oral na sala de aula. Como deve ser a alimentação que contribui para uma vida saudável? Aqui nós temos outra página, vamos ver. Não tome medicamentos sem orientação médica. Sim, né, gente? Todos os medicamentos vêm falando, às vezes quando tem propaganda na televisão, muitas vezes tem aquele recadinho lá no finalzinho para não tomar medicamentos sem orientação médica. A penicilina é um antibiótico utilizado no tratamento de algumas doenças causadas por bactéria, como a pneumonia, a meningite bacteriana e a sinusite. Esse medicamento é produzido a partir de fungos que produzem substâncias que inibem o crescimento de diversos tipos de bactéria. Além da penicilina, existem outros medicamentos produzidos a partir de seres vivos microscópicos. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui, ó. Então, o que está falando aqui? Não tome medicamentos sem orientação médica. E aí fala sobre o que é a penicilina. É um antibiótico, né, utilizado no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, a penicilina é como? Exemplo, pneumonia, meningite, a meningite bacteriana e a sinusite. Então, esse medicamento ele é produzido a partir de fungos. O que os fungos fazem? Eles inibem, né, o crescimento, a proliferação dessas bactérias no organismo da pessoa que está doente. Além da penicilina, existem outros medicamentos também produzidos. A bactéria Clostridium botulinum, então são nomes científicos, né, mais difíceis de pronunciar, não é uma palavra comum. Por exemplo, é utilizada para produzir um medicamento que trata pessoas com espasmos musculares. Então, claro, a pessoa que já estudou a área da saúde, né, tem muita gente que são técnicos em enfermagens ou mesmo fizeram alguns cursos de saúde, consegue compreender melhor essa questão. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma formação na área da saúde, nunca fiz nenhum curso na área da saúde, apesar de que ainda pretendo, uma hora ou outra, se tiver oportunidade, eu vou fazer. Fungos Penicillium notatum, imagem ampliada cerca de 600 vezes, olha só. Nós vamos ver aqui, o etanol é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então, quando fala do etanol, é aquele álcool que a gente abastece muitas vezes tem o etanol, o álcool, né, que a gente, álcool para gasolina, álcool para combustível, né, que a gente usa como combustível para os carros. Né, tem carro que utiliza tanto gasolina quanto o álcool, né, para combustível. O etanol é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Essa fermentação é realizada pelo fungo, aquele mesmo, né, da levedura, Saccharomyces cerevisiae. Durante esse processo, os fungos alimentam-se do açúcar da cana, liberando o etanol e o gás carbônico. Olha só, né? Bem interessante. Então, esses fungos eles vão lá, se alimentam e depois para produzir o etanol, que é o combustível, né, que a gente usa para abastecer os carros. Aqui também tem a outra imagem dele aqui, 3.000 vezes ampliada. Converse com um colega sobre uma vantagem para o ambiente de utilizar o etanol em vez de gasolina. Então, aqui está pedindo para vocês definirem o que é mais... se nós formos observar de que é fabricado o etanol, nós podemos observar o etanol é fabricado
como tem como matéria-prima a cana-de-açúcar, que pode ser o quê? A cana-de-açúcar pode ser cultivada, então o homem pode estar cultivando. Diferente do petróleo, que é extraído, né? Então já faz melhor, um bem melhor, porque o etanol é mais sustentável. Então, o que é essa questão? Ele, em questão de sustentabilidade, ele pode ser cultivado, então a pessoa não vai ter uma questão de esgotar da natureza, né? Então, esse sem contar que é menos poluente, polui menos o ambiente. Vamos observar agora uma seção Cidadão no Mundo, a descoberta da penicilina. Então, olha só, a gente falou sobre ela, né, que foi um remédio, um remédio muito importante, e nós vamos começar, nós vimos conquistas, né, a descoberta do microscópio, agora também a descoberta da penicilina. O uso da penicilina foi descoberto em 1929 pelo bacteriologista escocês Alexander Fleming, enquanto ele estudava a maneira de combater bactérias que causavam doenças. Então ele começou a fazer esses experimentos estudando como combater doenças causadas, como combater essas bactérias que causavam doenças. Na época, Fleming ficou um período de férias. Deixa eu só pegar uma caneta para apontar, que aí vocês vão acompanhando onde está a leitura. Na época, Fleming ficou um período de férias e esqueceu destampadas algumas placas contendo colônias de bactérias que utilizavam em seus estudos. Então, ele saiu de férias, né? E o que aconteceu? Ele deixou destampada alguns dessas colônias, desses experimentos, desse estudo dele. Essas placas foram contaminadas pelo fungo, né? Então aquele mesmo fungo que ele usou depois, Penicillium notatum. Após retornar de férias, ele percebeu que as bactérias não se desenvolveu nas regiões próximas aos fungos das placas contaminadas. Então veja bem, ele tinha esquecido essa colônia de bactérias lá, por acidente, certamente, não, por descuido ou mesmo por acidente. E depois o que acontece? Ele observou que onde estava contaminada, onde ficou contaminado com esse fungo, que posteriormente ele usou para fazer a penicilina, as bactérias não se desenvolveram. Então, a partir daí ele começou a esse estudo. Então, aqui está mostrando, tem uma imagem mostrando o que é o fungo e a colônia de bactéria. Região na qual o crescimento das bactérias foi inibido pelo fungo, olha só. Tá vendo aqui? Então ele mostrou que foi reduzido. Foi então que Fleming passou a estudar esse fungo e descobriu que eles produzem substâncias que inibem o crescimento de algumas bactérias. A partir desse estudo, Fleming desenvolveu o primeiro antibiótico, a penicilina, que passou a ser produzida em laboratórios em 1938. Então, foi muito, olha só, um fato que foi quase que por uma coincidência, né? Porque ele não teve de início a intenção de colocar fungos lá, foi por acaso que foram contaminados e acabou descobrindo um remédio que, igual eu falei, salva ainda milhares, milhões e milhões, nem pode se comparar o tanto de vidas que tem salvado a partir daí. Converse com os colegas sobre a importância das pesquisas científicas na vida das pessoas. Muito, muito importante, né? Olha só, quando começou a pandemia do Covid-19, pela a infecção do coronavírus, né? A pessoa começava a ficar contaminada e assim, o que já está sendo hoje, que mesmo na nossa comunidade, no nosso município, já se chegou às vacinas, né? Já começaram a vacinar as pessoas, apesar de que muitas pessoas morreram, mas a gente já tem uma luz, a gente já tem uma esperança que a partir de que toda a população for vacinada, a gente já vai ficar mais tranquilo, né? A situação, a vida começa a voltar à normalidade. Então, as pesquisas científicas, por exemplo, em minha opinião, se fosse para eu definir, elas definem assim a continuidade do ser humano, porque os resultados dessas pesquisas, a importância da vida mesmo do ser humano, porque existem doenças que, se não tiver o remédio, a pessoa não tem outra
o corpo da gente não consegue desenvolver anticorpos para combater todas as doenças, né? Muitas vezes tem vezes que a gente tem uma doença que a gente melhora muito rápido e outras vezes a gente fica, por quê? Porque às vezes o corpo já não está nesse momento produzindo os anticorpos necessários para combater essas doenças. As bactérias benéficas aos seres humanos. Quando pensamos em bactérias, geralmente nos lembramos de seres vivos microscópicos que podem causar problemas à saúde. Nós vimos o que são as bactérias, são seres vivos microscópicos. A gente se lembra que elas podem causar, realmente, às vezes quando fala bactéria, a gente já fica lembrando de problema de saúde, de doença. Porém, muitas bactérias existem no nosso corpo, são benéficas para manter o bom funcionamento do organismo. Veja alguns exemplos. Então, a associação de bactérias à doença, ela é muito grande, né? Quando a gente fala bactéria, a gente associa à doença, mas nós podemos ver que existem outras bactérias que elas são benéficas à nossa saúde. Vamos ver aqui. A bactéria Staphylococcus aureus. Se eu estiver falando, não estiver pronunciando corretamente o que eu falei, são nomes científicos e que eu não tenho domínio na área da saúde nem na pronúncia de algum desses nomes. Podem ser encontradas na pele do ser humano e auxiliam para protegê-la contra outras bactérias. Então, são bactérias, nesse caso, bactérias benéficas, né, que trazem benefícios, que faz bem para nós. Quando fala de benéfica, quer dizer que ela faz bem para a saúde. A bactéria Escherichia coli, né? Então ela às vezes trata muito mais, se a gente for ver mais, Escherichia coli auxilia na digestão dos alimentos e pode ser encontrada no intestino do ser humano e de outros animais. Então essa também é o que? Benéfica, faz bem à saúde, não faz mal, só traz benefícios, não tem malefícios. Aí nós temos aqui também as imagens, ó, imagem ampliada 8.000 vezes. As bactérias costumam ficar em alguns órgãos do corpo, como pele, intestino, estômago, esôfago e órgãos genitais. Elas auxiliam na proteção e no bom funcionamento do nosso organismo. Então, por isso que a gente tem que estar também, quando a gente se haver alterações, né, às vezes a gente, se haver essas alterações demais, também pode causar algum transtorno à nossa saúde, certo? Então, o que nós podemos ver dessa página aqui? Que existem bactérias benéficas à nossa saúde, que elas fazem bem ao desenvolvimento do nosso corpo. Aí que nós temos a atividade. Essa atividade vocês têm na apostila. No rótulo de alguns produtos de limpeza, existem informações como as apresentadas abaixo. Veja bem. Se você for depois eu vou dar um exemplo, como tarefa de aula prática, você vai na dispensa, né, de casa, vai pegar algum produto de limpeza que contém essas informações. Vê se você encontra na sua casa. Elimina 99,9% das bactérias e fungos. Desinfeta, limpa e perfuma. Desinfetante para uso geral. Aqui, 500 ml, né? Metade de um litro, meio litro. Rótulo de um produto de limpeza. Qual a importância de utilizar esse tipo de produto na limpeza das residências? Você vai responder qual a importância de a gente estar usando isso aqui. Por quê? Porque nós sabemos que esse produto ele elimina bactérias e fungos que causam mal à nossa saúde, que contaminam a nossa saúde. Então, se a nossa casa está suja com fungos e bactérias, a possibilidade de nós ficarmos doentes, de quem habita essa casa ficar doente, é muito grande. Então, por que a gente tem que usar isso aí? Para facilitar, para deixar a nossa casa limpa e livre de contaminação por bactérias e fungos. 2. Gustavo pegou um pote de leite fermentado na geladeira e viu em sua embalagem a informação abaixo. Então, Gustavo perguntou à sua mãe o que são lactobacilos vivos. Pesquise como você poderia responder à pergunta feita por Gustavo. Então, vocês vão usar o celular para fazer a pesquisa. Vocês vão usar o celular, vai lá no Google e pesquisa o que são lactobacilos vivos. Escreve do jeitinho que está aí.
escrito no pote, lactobacilos vivos. Vocês vão pesquisar e vão colocar. Claro que lá vai dar várias, se der muito grande, você vai resumir a sua resposta. Por que esses seres vivos estão presentes nesse produto? Né? Então, por que esses seres vivos estão presentes nesse produto? Por quê? Então, você já vai pesquisar lá, você já vai saber, na sua pesquisa, você já vai completar as duas respostas, né? Então, o que são bacilos vivos e para quê? Por que eles ficam nos produtos de iogurte? Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver o porquê, né? Por que a gente faz, como que a gente faz o iogurte? Então, através da fermentação, né? Precisa desses seres vivos para que a gente consiga ter o iogurte, certo? Então, está aqui escrito, ó, ele pegou um pote de leite fermentado, né? Que não é nem iogurte, é um pote de leite fermentado. Então, nós estudamos lá na nossa atividade, no vídeo anterior, nós vimos a unidade abre justamente com essa questão. Então, a questão é essa, vocês vão primeiro pesquisar, essa que você pode responder, essa que você vai pesquisar na internet, vai colocar as duas respostas, certo? Então, um beijo e até a próxima aula. O vídeo ficou longo porque vocês vão utilizar, ver para responder outras questões. Um beijo e até a próxima aula.